E aí, meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Sou eu, vocês que é o canal Feroz Nerd, e hoje eu vou tentar responder a pergunta: qual é o futuro dos videogames? Bem, desde a época da Atari, pouco depois, na verdade, na época aí dos videogames de fita, todo mundo já tá ligado que a Nintendo do Mario disputava aí com a SEGA do Sonic. E pra quem tá ligado também, sabe que por causa de algumas coisas que a SEGA fazia, às vezes não lançava jogos o suficiente, apesar de ter a tecnologia um pouquinho mais avançada, a Nintendo, com a sua simplicidade, sempre dava um pau na SEGA. Mas a gente não vai usar isso como a reclamação desse vídeo, e eu vou falar no final o porquê. Bem, alguns anos depois, na época dos videogames de CD, a gente teve uma época aí que houve uma disputa muito acirrada entre Battlefields e Call of Duty da vida aí, que eram os jogos de guerra. Então isso acabou que passou aí vários tempos aí tendo apenas jogos de guerra. E isso é ruim porque quebrava um pouco a criatividade de desenvolvedores que queriam fazer jogos mais novos. Assim como eu falei no meu último vídeo, alguns jogos bem interessantes e bem criativos ficavam um pouco abaixo nas vendas por conta disso. E isso é uma coisa muito ruim. Agora, vindo mais para os tempos atuais, todo mundo tá ligado que a onda do momento são jogos online. E isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Porém, o que a gente vê é que em vez de lançarem, ou pelo menos estão lançando sim, para não ser injusto para quem está desenvolvendo jogos que tem aí modo campanha, mas a gente não vê mais a garotada animada para ver os jogos em modo campanha, e sim apenas os modos online. E salvando aqui alguns jogos assim, igual Fortnite, que é online e tal, mas tem os eventos e coisas de efeitos e de gráficos interessantes que vai mudando ali de acordo com o que eles vão lançando. E existem muitos jogos aí que apenas no máximo muda um mapa assim, mas é sempre aquele mesmo tipo de cenário, aquele mesmo tipo ali de coisa ali, e que apenas joga um monte de gente lá e que aquilo vira uma repetição. Então, é por isso que eu vou falar agora porque que esse lance que eu falei no começo dos jogos de fita e tal não entra nessa reclamação. Porque na época, os videogames de fita não era essa disputa entre os dois, não fazia, tipo, ficasse só um monte de jogo de Sonic e um monte de jogo de Mario. Não, essa disputa era legal nesse sentido de criatividade, porque as duas empresas ali sempre estavam lançando jogos criativos, e os jogos que a empresa que lançasse jogos mais criativos, claro, ficaria na frente. Porém, hoje em dia está acontecendo exatamente o que estava acontecendo na época dos jogos de guerra. E isso é ruim porque corta aí a criatividade de jogos interessantes. Eu sei que existe muitos jogos aí de fase que estão lançando, mas como todo tipo de hype, o futuro é a repetição. E isso é ruim. Basta ver aí gameplay de jogos online, tem muito mais visualizações do que jogos de fase. Para quem gosta de jogos de fase é um pouco ruim, mas eu espero que mais para frente isso mude. Mas o futuro realmente é que isso dure aí um bom tempo, porque existe uma geração inteira acostumando a jogar jogos assim menos criativos. Comente aqui a sua opinião e tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!